Imagino que nós já podemos começar aqui, já chegaram algumas pessoas. Primeiramente, eu queria falar bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao webinar sobre data centers da próxima geração, onde nós vamos abordar um tema que está cada vez mais presente nas discussões da tecnologia hoje em dia, que é como os data centers estão evoluindo para atender as novas demandas da inteligência artificial. Eu sou a Camille, da Prime Interway, e eu vou acompanhar vocês durante esse encontro. Para conduzir essa conversa, a gente vai estar aqui com o Alessandro Bianchini. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. E antes da gente começar, eu quero que vocês fiquem à vontade também para enviar as perguntas pelo chat durante a apresentação, perguntas, comentários, para que a gente vá tirando as dúvidas aqui durante o webinar. E agora eu passo a palavra para o Alê. Seja muito bem-vindo, Alê. Bom dia a todos aí, obrigado aí pela comparecer nesse webinar. A gente faz com muita dedicação, material, para a gente poder divulgar a tecnologia, conversar sobre tecnologia. Interessante. Bom, eu tô com uma tela só aqui, eu não vou conseguir ver perguntas aí, Camille. Qualquer coisa você me interrompe e faz a pergunta para mim, por Pode favor. deixar, eu vou estar de olho aqui. Podem mandando Tá as bom. perguntas de vocês. Tá bom? Bom, então, todo mundo vendo minha tela, tá tudo certinho? Para mim tá certinho aqui. Ah, então beleza, já tem gente aqui. Bom, então o nosso tema Estão de falando hoje, que sim. tá bom. O nosso tema de hoje, então qualquer coisa me interrompe, Camila, Camille. Nosso Pode tema de deixar. hoje é data center de próxima geração. Qual que é a ideia? Qual que é o desafio? O que que a gente precisa falar com vocês, né? A gente tem visto com o tempo, né, que cada vez mais a gente fala de assuntos que são novos, né? Novos que eu falo, tem cloud, por exemplo, a gente fala de IA, são assuntos que há 5 anos atrás a gente pouco se falava e hoje a gente fala muito, né? Mas a gente precisa de alguma forma entender o que está acontecendo no mundo com essas mudanças que estão acontecendo, essas transformações digitais. Porque muita transformação digital acontecia nas pessoas, por exemplo, na vida das pessoas, nas corporações, mas hoje o que está acontecendo na vida das pessoas está na casa delas. Então hoje muita gente já está usando ChatGPT, Cloud, está usando outras soluções, né? Copilot de inteligência artificial. E essa inteligência artificial, no fim do dia, ela roda em algum lugar. Alguém está processando essa inteligência artificial. E o que eu queria hoje é mostrar para vocês a necessidade cada vez mais de um data center de próxima geração, tá bom? Então, deixa eu contextualizar primeiro o seguinte, né? Primeira coisa importante da gente entender aqui, hoje, 80% dos dados do mundo são processados em um data center. Então, quer dizer, a grande maioria das nossas informações são processadas num data center, quer seja ele privado, né, dentro de uma empresa, ou público, que a gente vulgarmente chama aí de nuvem pública, né? Que nada mais é que uma nuvem, é um data center ou vários data centers, que você. Por que a gente chama de nuvem isso? Porque basicamente você não sabe aonde está sendo processada aquela informação. Você não sabe se está em qual zona de disponibilidade ou zona de processamento que está funcionando esse data center, tá? Essa informação está sendo processada. Então hoje, uma coisa importante. 80% dos dados são processados em data center. Então, cada vez mais eu preciso ter data center, quer ser ele privado ou público, tá? Ou de cunho privado do ponto de vista, mas para uma utilização pública, né? Então, o que acontece hoje? Então, existe uma demanda de processamento de data center no mundo. A gente tem acompanhado data centers no oceano, por exemplo, data center em áreas congeladas, data centers. Então, a gente tem visto que países que estão querendo expulsar data centers, né, por causa do consumo de água. Então, a gente tem visto muita coisa, muitas notícias do cunho geopolítico, né, envolvendo o nome data center, tá? Então, a primeira coisa importante da gente entender, qual que é o problema do data center tradicional? Primeiro problema, alto custo operacional. Eu tenho um custo operacional muito alto para ter um data center, tá? Baixa escalabilidade, um data center tradicional, né? Nós vamos falar sobre essas questões.
complexidade de gestão, dependência física de hardware e risco elevado de indisponibilidade. Então, hoje, um data center tradicional, ele tem esses desafios para serem cumpridos, tá? E como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa importante é que um data center de próxima geração, que é o tema que a gente está comentando aqui, ele tem que ter uma eficiência energética, quer dizer, ele tem que gastar pouca energia elétrica para poder processar um dado, por exemplo. Alta densidade de processamento. Qual que é o grande problema que a gente tem hoje? A gente tem um rack num data center que ele consegue, a média dos data centers, eu estou falando médio, tá? Ah, mas tem um data center de um fulano que tem um rack. Não, mas na média, na grande maioria dos data centers, os racks, eles giram em torno de 8 a 10 kW por rack. Então, eu não consigo colocar uma alta densidade de processamento num rack. Então, o que acontece? Eu acabo ocupando um grande espaço. É muito comum você ir em data center e olhar o rack lá com poucos servidores dentro do rack, e você fala assim, poxa, mas é porque... E por que está, sei lá, consumindo quilômetros e quilômetros quadrados de data center se os racks estão meio que vazios? É por causa da densidade que nós vamos falar isso agora também com vocês. ESG, a gente sabe que data centers hoje, um data center de 500 kW, por exemplo, ele joga em média de 125 milhões de litros de água por ano por evaporação. Águas jogadas no lixo ou do ar, né? A questão de virtualização, então a gente começa a trabalhar com tudo virtualizado, quer dizer, o que é virtualização quando a gente fala nisso? A gente fala uma independência do hardware, tanto faz o hardware que está rodando, o meu software vai poder ser trocado de um hardware A, de um fabricante A, para um fabricante B, sem nenhum tipo de perda com isso. Automação. Antigamente, a gente suportava subir uma aplicação, por exemplo, e demorar um mês para subir uma nova aplicação. Vou dar um exemplo, vou instalar um SAP na minha empresa. Eu trabalhei muitos anos atrás com SAP e a gente gastava lá 2, 3 meses para instalar um SAP lá, para deixar um ambiente operacional e o cliente, tudo bem. Hoje, se a gente falar um negócio desse, o pessoal vai me bater. Então, a gente tem uma outra coisa importante, a gente tem o que? A automação e a orquestração, fazendo isso de forma organizada e orquestrada, para quê? Para gerar agilidade, tá? A gente hoje tem uma geração que não quer esperar nada, né? Então a gente precisa cada vez mais ter uma automação e uma orquestração. Segurança integrada, não dá para pensar no ambiente data center sem segurança. Integração entre clouds, né? Essa é uma outra coisa importante. Então, hoje tem uma grande oferta de cloud e cada cloud tem a sua particularidade e tem a sua vantagem em relação à outra. Qual que é o melhor dos mundos? Eu trabalhar num ambiente multi-cloud. Por que multi-cloud? Porque, sei lá, a AWS está ficando mais caro para mim, eu posso mudar para Azure, porque a Azure tem uma vantagem competitiva e eu consigo mover o meu workload, né, os meus dados, os meus processamentos entre nuvens de uma maneira que eu possa maximizar o meu negócio. E uma outra coisa que está muito latente hoje em data center é o Edge Computing. O que é o Edge Computing? É computação na ponta. Então, pô, Alessandro, você está falando o seguinte para mim, então. Você está falando que eu estou concentrando os dados num data center e agora você fala que um data center de próxima geração tem que ter edge computing, quer dizer, ele tem que processar fora do data center, é isso? É isso. Mas não é todo o processamento que é feito fora do data center. Então, parte do dado ele é trabalhado no local e parte do dado é trabalhado no data center. E eu preciso orquestrar isso. Então, um data center de próxima geração, minimamente, ele tem que atender essas expectativas, tá bom? Então, vamos lá falar de uma coisa importante aqui. Vamos entender um pouco a questão do consumo de energia num data center. Então, hoje, a gente tem um consumo de energia, por exemplo, um data center, ele gasta 45% para alimentar os servidores para processar um dado. E ele gasta 43% da energia de um data center é gasto para refrigerar esse servidor.
Então, eu gasto para processar e eu gasto, e esse processamento gera calor, e eu gasto 43% da minha conta de energia para resfriar esse servidor que aqueceu. Então, uma coisa que é muito interessante nessa história toda. Tá custando mais caro, que minha avó falava, custa mais caro o molho que o frango, né? Porque, pô, eu gasto. Isso daqui, teoricamente, quando a gente pensa em negócio, isso me gera dinheiro. Isso não me gera dinheiro. Isso é uma necessidade. Então, isso daqui é custo no meu data center, isso é despesa. Tá? Então, quando a gente olha para esse negócio, a gente tem um indicador que a gente chama de PUE. É o indicador de eficiência energética. Quer dizer, o que o data center gasta total dividido pelo que ele gasta só para os equipamentos de TI, que é onde ele teoricamente ele faz o dinheiro dele, tá? Então, isso, quanto mais próximo de isso, quer dizer, quanto mais próximo eu tenho que o meu equipamento de TI, ele gasta quase a mesma coisa que todo o gasto de energia no meu data center, isso significa que eu tenho um data center altamente eficiente, tá bom? E aí a gente começa a entender essa eficiência. Olha o que está acontecendo. Antigamente, a gente, no ano 2008 aqui, 6 watts por rack era mais que o suficiente. 12 watts. E hoje, em 2025, por exemplo, a gente tem uma média de 25 kW num rack. Tá? E cada vez mais, agora com as IA Server, por exemplo, isso aumentou muito mais. Então, hoje tem necessidade de 100 kW num rack. Tá? E por que eu preciso colocar? E o que isso quer dizer, Alessandro? Quer dizer o seguinte: se eu colocar uma IA Server, por exemplo, num rack, e o meu rack ele suporta, por exemplo, 10 kW, e a minha IA Server vai consumir 50 kW, por exemplo, significa que eu vou ter que vou colocar no meio a minha IA Server num rack, vou colocar o rack aqui, ó, coloco a minha IA Server aqui e deixo outros 4 racks vazios para poder resolver essa questão energética naquele segmento. Olha o problema que eu acabo tendo com isso. E quando a gente olha para esse gráfico aqui, o azulzinho aqui é a CPU e a GPU. Para quem não sabe, não dá para você ter inteligência artificial. Hoje, toda a inteligência artificial roda em cima de uma GPU, que é um processador gráfico. Para quem joga, por exemplo, é aquelas placas RTX, por exemplo, que você usa para jogar. Então, lógico que isso numa escala industrial para poder fazer processamento, mas só para vocês não ficarem muito distantes da realidade de um data center. Então, repare o seguinte: com o passar dos anos, a minha CPU 2020 para 2023 ela dobrou. Ela saiu de praticamente 200 watts para 400 watts. Quer dizer, e olha a minha GPU, ela basicamente aqui de 500 watts, ela foi para 1000 watts, quer dizer, ela dobrou também o consumo de energia. Então, o que está acontecendo? Cada vez mais, com o passar do tempo, eu preciso colocar mais quilowatt num rack. E aí eu tenho um problema, por quê? Essa IA Server, esse servidor que vai rodar a minha inteligência artificial, esse servidor que está com a minha CPU rodando para processar um dado, ele cada vez está consumindo mais energia, e a gente sabe que essa energia toda consumida vira calor, e aí eu passo a ter um problema. Qual que é o meu problema? Eu passo a precisar eu passo a não conseguir refrigerar aquele rack, por exemplo, para atender essa necessidade. Isso, existe uma necessidade de eu deixar os outros racks vazios para poder, minimamente, aquilo não virar uma bomba de calor. Então, os nossos servidores hoje está virando uma bomba de calor dentro de um ambiente de data center. Tá? E eu tenho um ar-condicionado, né, que a gente chama do modelo HVAC centralizado. Tá? Então, uma coisa importante entender, para a gente resumir bem esse negócio. A gente tem um aumento de consumo de potência, consumo de energia, né, no meu servidor, meus CPUs e GPUs, e eu preciso de alguma forma resfriar isso, e meus data centers hoje, tradicional, eles não estão preparados para colocar uma alta densidade
de processamento num único rack, porque existe um alto consumo de energia naquele rack e consumo de energia significa uma troca de calor, né? E isso meu ar-condicionado não vai dar conta. Então, é comum a gente ver data centers onde você tem um servidor grande e os racks do lado vazio. Eles não estão vazios de propósito, porque não tem nenhum cliente. Eles estão vazios porque eles não conseguem colocar mais que aquilo lá, porque ele vai ter um problema de energia e refrigeração ali. Tá? Então, isso é uma coisa importante a gente ter em mente. Tá? Espero que esteja claro. Bom, então, qual que é o nosso desafio? É uma solução fim a fim, onde eu tenha servidores, suítes, storage, segurança, rack e o Software Defined Data Center, que aí a gente começa a definir o nosso data center não mais por hardware, mas por software. É o que a gente vai basicamente falar no webinar de hoje, tá? A primeira coisa importante entender é o seguinte. Então, eu tenho um data center refrigerado a ar, que é o que vocês já conhecem. Eu tenho aquele corredor quente, um corredor frio. O ar quente, o ar frio entra pela frente e sai pelo fundo, refrigerando todo o meu sistema. Tá? Então, esse é o data center tradicional, refrigerado a ar. A gente sabe que a água, por exemplo, ela é 4.000 vezes mais eficiente do que o ar na condução de calor. Tá? A gente sabe disso. Então, o que o pessoal pensou aí? O pessoal pensou o seguinte: eu posso fazer um data center, um rack especial, aonde eu tenho uma troca de calor, mas agora não mais pelo ar, mas pela água, usando um direct to chip. O que é o direct to chip? Ele tem um resfriamento à água direto no processador ou direto na GPU. Então, mais ou menos parecido igual um radiador de carro, aonde entra uma. Exatamente, é o water cooler de PC. É a mesma ideia. Óbvio que isso é numa escala mais, teoricamente, não sei se industrial seria a palavra correta, mas uma escala maior, por exemplo. Então aqui eu tenho uma água gelada entrando, resfriando diretamente o chip, ou a CPU ou a GPU, e isso é muito mais eficiente do que uma refrigeração a ar. Por quê? Porque a água é 4.000 vezes melhor do que o ar na condução de calor. Tá? E aí, o que acontece? Eu começo a ter uma eficiência energética e eu preciso de menos ar condicionado naquele rack. Significa que eu consigo aumentar a potência instalada naquele rack. Então eu saio, por exemplo, de 10 kW e vou para 40 kW, por exemplo. Nós vamos ver isso daí. Então, quando eu tenho workloads intensivos, o que é processamentos intensivos? O ar ele não se mostra efetivo, ele não se mostra capaz de resolver esse tipo de problema. Então, hoje, só para vocês terem uma noção, em 2023, nós estamos falando de 3 anos atrás, já teve um crescimento de 53% da utilização de cold plate, né, que é esse formato onde o rack tem uma entrada e uma saída, uma entrada de ar fria, água gelada e saída de água quente, né, no sistema, e eu faço com isso um aumento dos data centers. Eu vou mostrar depois falar um pouco de soluções, nós vamos entrar nesse item. Mas o que é importante entender, com o aumento dos workloads, da capacidade de processamentos, as inteligência artificial, cada vez mais demandando de CPU e GPUs, a gente tem que eu tenho que ter uma eficiência energética, porque senão eu vou ser obrigado a dobrar o tamanho físico do meu data center. Quer dizer, eu tinha um data center de 100 km por 100 km, né? Eu vou ter que trocar por 400 por 400, por exemplo. Então, eu começo a depender de áreas para construção de data center, que não é barato. Então, você começa a ver que o data center tradicional ele já não é mais eficiente nesse tipo de sentido. Tá? E aí,
Não dá para você, da noite para o dia, derrubar um data center e construir outro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente consegue fazer uma troca sem ruptura do data center. Então, olha, eu vou trocar 10 racks agora, vou colocar o que mais demanda workload aqui, ou vou criar uma nova área para colocar as GPU servers, servidores que demandam maior processamento nessa área. Então, eu vou começando a fazer uma migração de uma refrigeração a ar para uma refrigeração a água, tá? Nesse cenário, ainda continua existindo o ar-condicionado, mas a demanda, a necessidade dele é muito menor, tá bom? Então, para eu poder fazer isso funcionar, eu vou precisar de um rack diferentão. Esse rack, como eu falei, com as mangueirinhas de água gelada e a retirada da água quente, né? Que a água esquentou lá no processador, tá? Eu vou precisar de um servidor especial, porque esse servidor ele tem que ter, de alguma forma, uma mangueira para trazer a água aqui gelada e voltar com a água quente para cá. Então eu tenho que fazer isso. O meu switch também pode ter essa demanda para a gente fazer o negócio que a gente chama de liquid cooling. A gente deixa de fazer o resfriamento usando o ar para começar a usar água. E nesse caso a gente usa um modelo que a gente chama de cold plate. O que é o cold plate? É água diretamente no processador, tá bom? Então esse é o modelo, tá? Eu não estou falando ainda de marca, mas tudo que eu estou falando aqui a H3C possui, tá? Mas assim, por enquanto a gente vai falar de modelos aqui, tá? Então eu preciso de um conjuntinho. E aí, para quem nunca viu, né? Eu também tenho uma GPU server. Essa GPU server, ela também tem que ter as mangueirinhas aqui, ó. Estou explicando de uma maneira bem didática, porque como a gente tem um público bastante heterogêneo, a gente precisa de alguma forma atingir o conhecimento para todo mundo. Então aqui eu tenho uma GPU, ó, que tem essas mangueiras de entrada e saída de água para poder fazer o resfriamento. Então, para quem olha de frente, vê que é uma IA server tradicional, mas teoricamente ela foi projetada para esse tipo de ambiente, tá? Com resfriamento à base de líquido. O que eu ganho com isso, Alessandro? Então, hoje, só para você ter uma noção, a gente consegue colocar, a gente consegue colocar em torno de 36 kW por rack, quando a gente resfria ele a líquido, tá? Então, é bastante interessante. Então, o que você mais ou menos faz? Então, assim, um rack refrigerado a líquido equivale a 5 racks, 5 racks refrigerado a ar. Então, eu tenho uma eficiência energética muito maior, tá? Uma coisa importante, eu consigo trabalhar com uma temperatura no rack refrigerado a ar, os processadores trabalham com uma temperatura maior. Por consequência, os fãs, né, as ventoinhas, trabalham numa rotação maior. E, por consequência, eu tenho muito mais ruído no meu data center. Então, quando a gente olha esse ambiente, um rack, desse caso aqui, refrigerado a água, ele consegue representar 5 racks, que é esse modelo aqui, refrigerado a ar. Então, é muito mais eficiente esse modelo. Então, eu tenho mais densidade, eu posso colocar, quando eu falo de mais densidade, eu posso colocar mais servidores num rack, gastando menos. Isso é eficiência energética, tá bom? Então, esse é um grande diferencial numa solução quando a gente compara air cooling com liquid cooling. Aqui está errado, tá, pessoal? Aqui é liquid cooling e aqui é air cooling, tá? Acabou ficando invertido. Alessandro, é só essa opção que eu tenho? Não, eu tenho outra opção também, que é o que a gente chama de immersion oil. Quer dizer, o servidor,
ele passa a trabalhar dentro de um tanque de óleo, tá? Tanque é só uma maneira bonita de falar, né? Eu tenho um rack com óleo para poder. O que, que eu ganho? Óbvio, a eficiência com dissipação de calor do óleo é muito melhor que a água e muito melhor que o ar, tá? Então, a gente passa a trabalhar nesse modelo que a gente chama de immersion oil. Ele é 1000 vezes mais eficiente do que o ar, tá? Então, em termos de eficiência. Eu consigo redução de 90% do meu custo de refrigeração. É muito comum data center imerso em óleo não ter ar-condicionado. Então, quer dizer, se eu vou montar um novo data center, eu já poderia ir para esse modelo, porque eu gastaria menos em chiller e tudo mais para poder fazer uma refrigeração. Eu tenho uma alta densidade computacional. O que, que acontece? Eu coloco mais servidores num único rack. E uma coisa muito legal, para quem já foi visitar um data center, eu tenho uma operação mais silenciosa. Você vai num data center refrigerado a ar, é aquela barulheira, né? Quem já foi sabe. E quando eu tenho uma operação a óleo, basicamente, eu não tenho mais a ventoinha, eu não tenho mais ventoinha, então eu não tenho mais ruído. E, e o que mais dá problema hoje em servidores? Fonte e ventoinha. O que mais dá problema na fonte é a ventoinha da fonte. Então, resumindo, você eliminar as ventoinhas, os fãs que a gente chama, é uma coisa bastante interessante. Aqui é uma foto de uma manutenção. Isso aqui é um rack. Esse daqui é um rack horizontal. Esse é um rack horizontal. Essa é uma coisa interessante que eu queria falar com vocês. Quando eu fui em fevereiro desse ano visitar, o rack era na horizontal. E agora eu vou mostrar para você que já tem lançamento no rack vertical também. Vou mostrar para vocês. Isso é uma coisa que é novidade, tá? Então, quando eu tenho operação mais silenciosa, maior vida útil, menos falha e mais disponibilidade. Significa que a longevidade do meu servidor é maior quando a gente usa refrigeração a óleo, tá? Então, o que, que eu preciso ter para? Eu preciso ter um tanque, basicamente é como se fosse um tanque de óleo. Esse óleo aqui, aí tem dois tipos de tipo de óleo. Eu não vou entrar nessa características de óleo, porque a gente tem muito tempo, a gente tem pouco tempo para falar de tudo isso, mas a ideia, eu tenho um tanque com óleo, onde eu vou colocar os meus servidores, que vocês viram na foto atrás. Eu tenho um servidor que suporta essa imersão, e eu posso ter um switch ou externo ou interno a isso também. Então, baseado em liquid cooling também, tá? Então, basicamente, esses servidores eles ficam imersos em óleo. Aqui eu vou mostrar para vocês, deixa eu só tirar aqui. Esse aqui eu vou mostrar um videozinho rapidinho. Agora, isso aqui eu vi agora. A gente faz uma semana que a gente esteve na China, já tem isso daqui. O que, que é isso daqui? É um rack, ó. É um rack refrigerado a óleo. Só que agora isso daí é basicamente num rack vertical. O que, que é legal? Eu posso colocar vamos chamar de uma gaveta especial com óleo, num rack tradicional e conseguir fazer, de alguma forma, fazer uma transição um pouco mais suave. Ou eu posso montar um rack todo na vertical. Por que, que o pessoal, pô, qual que é o problema da horizontal da vertical? Na vertical cabe mais racks na mesma área quadrada, entendeu? Então, basicamente, o pessoal usa isso. E uma coisa interessante, nesse modelo aqui, eu acabo usando, por exemplo, óleo aqui só para essa bandeja, a gente pode só chamar nesse reservatório aqui. Então, por exemplo, se eu tiver algum problema em todo o tanque, eu teria que esvaziar todo o tanque e desligar todos os servidores. Por exemplo, vou dar um exemplo. Deu um problema num tanque, vazou, sei lá, alguma coisa está acontecendo lá. Eu vou ter que tirar todo o processamento daquele rack horizontal. Aqui não. Aqui eu tenho individual por armazenamento, tá? A gente foi visitar a China Mobile.
onde a gente pôde ver exatamente isso acontecendo lá. Então, eles colocam mais processamento numa mesma área, em termos de metro quadrado, e aí é notório quando você vai numa área que você refrigerado a ar e quando você vai numa área refrigerado a água, por exemplo. Quase não tem barulho, não tem muita sujeira, porque a ventoinha também faz um deslocamento muito grande de poeira e tudo mais, né? Porque tem as ventoinhas fazem esse tipo de trabalho. Então, quando a gente tem um ambiente a óleo, ele é muito mais limpo, você quase não precisa de ar-condicionado, o ar-condicionado é basicamente para o ambiente, não para refrigerar os servidores, e você tem uma eficiência energética muito grande, tá? E por que eu estou falando desses modelos? Porque é uma tendência. Hoje a gente tem um crescimento de 50% dos novos data centers já estão sendo trabalhando para óleo já, então existe uma tendência acontecendo. Aqui o Brasil ainda está bem atrasado, a gente já lançou recentemente um data center a água, já refrigerado a água, mas assim, o mundo já está indo para óleo. Então, é só para vocês terem uma noção do para onde está indo essa questão toda, tá bom? Opa. Então, quando a gente compara aqui, agora vamos comparar aqui as três soluções. E qual que eu devo usar, Alessandro? Depende. Depende muito do que você faz, depende muito de quanto você quer investir, depende do retorno de investimento do seu data center, depende de uma série de coisas. Mas aqui, pessoal, são números medianos, tá? Mas basicamente a gente trabalha de 5 a 10 kW por rack quando eu tenho uma refrigeração a ar. Quando eu tenho refrigeração a água, de 30 a 80, e aqui de 40 a mais que 100, tá? Então aqui eu tenho um consumo elevado de energia fazendo esse consumo de cooling. Por quê? Eu tenho de 30 a 40%. Aqui eu tenho uma redução de 40%, né, de consumo de energia, aqui eu tenho uma redução de 90%. O consumo de água aqui é alto. Por que o consumo de água é alto? Porque eu estou, nesse caso aqui, eu, eu pego a água, passo pelo chiller e esse chiller acaba evaporando essa água e eu acabo tendo uma perda. Nos modelos de água, eu posso ter um modelo closed loop, ou loop fechado. O que, que é isso? A água ela vai circulando tipo um radiador de carro. A água não é perdida, ela não é evaporada. A mesma coisa acontece no óleo. E aí, não sei se vocês lembram do PUE, que é a eficiência energética do meu data center. Quando a gente tem refrigeração a ar, a gente tem de 1,4 a 1,7 de PUE, de índice de eficiência energética. A refrigeração a água de 1,2 a 1,3 e a refrigeração com óleo de 1,05 a 1,01. Quanto mais próxima de 1, mais eficiente eu tenho. Quer dizer, a cada R$ 1 que eu gasto, eu retorno R$ 1 processando. Então, teoricamente, é muito mais eficiente. E aqui eu tenho uma complexidade alta na refrigeração a ar, porque eu tenho que ter um ar-condicionado de precisão, não é aquele ar-condicionado que a gente tem na nossa casa, é um ar-condicionado muito caro, de precisão. Aqui eu preciso ter menos ar-condicionado e aqui eu tenho quase nada de ar-condicionado. É possível eu operar sem ar-condicionado nesse ambiente. Aqui eu tenho ventoinhas, alto ruído. Aqui eu já passo a trabalhar com uma ventoinha rodando menos, com menor rotação e com um processador trabalhando com menor grau centígrado, né? E aqui, basicamente, eu tenho, aqui nesse caso aqui, eu praticamente eu trabalho com, não preciso de ventoinha aqui, resumindo, eu não tenho movimentação de poeira e tudo mais. Então, isso é um comparativo. Quando a gente vai, eu fiz uma análise aqui de um data center aqui, ó, só para vocês terem uma noção, um data center de 500 kW, que é um data center meio que comum aqui no Brasil, tá? Aqui eu estou considerando 0,80 kWh. Não estou usando a bandeira vermelha, tá? Só para ser um pouco mais justo. Então, o mesmo data center, quando a gente fala em air, líquido e immersion, a gente tem economias aqui, ó, custo mensal e o custo mensal de cada data center desse de 500 kW. Então eu tive uma economia de 40%, uma economia de 80%.
significa no liquid cooling uma economia de 550 mil ano. E no immersion cooling, 1.100.000 anos. Óbvio que essa tecnologia, immersion cooling e liquid cooling, são mais caras do que o ar. Então, existe uma... Mas hoje, está valendo a pena pelo seguinte, pela questão de metros quadrados que você está gastando, porque eu tenho uma baixa densidade por rack no ambiente ar. Então, pode Ale, nós ser... tivemos uma pergunta aqui Eu da até li da Márcia. data center modular, né? Isso, se é uma realidade para esses data centers hoje. Sim, hoje aqui no Brasil eu não conheço. A H3C tem solução disso para data center modular, sim, e para rack único também, tá? Então é possível sim. É uma tendência sim, viu? É Márcia, né? Desculpa o nome da pessoa. Isso, Márcia. É uma tendência sim, Márcia. Uma coisa importante, a gente acaba tendo um payback quando a gente pensa. Esse payback aqui é um payback de energia versus. Então você acaba tendo um retorno de investimento um pouco. Esse payback depende muito do GPU, depende de uma série de coisas, mas assim, teoricamente, ao longo dos anos, quando a gente tem um retorno de investimento aí, tá? Então, que eu tenho baseado? Eu tenho uma disponibilidade, menos downtime, a vida útil é superior dos equipamentos, porque eu não tenho ventoinha, que é a coisa que mais danifica. A capacidade computacional, quer dizer, eu faturo mais por metro quadrado no ambiente immersion cooling, por exemplo, do que no ambiente a ar, e eu tenho um risco operacional menor. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Se você tiver um problema no ar-condicionado, um problema geral, você, teoricamente, você tem um problema no teu data center, você vai ter que desligar os servidores. No immersion oil, você não vai ter esse problema. Então, o seu risco operacional é muito menor na solução de immersion oil. Liquid cooling ainda tem, porque tem uma bomba circulando ali, e ali você pode ter um problema, porque você não está entrando mais com água gelada lá no cold plate, tá? Mas ainda o risco operacional é menor do que o ar. Porque às vezes você tem um problema num rack isolado. Você não vai ter problema em todos os racks. Beleza? Aqui são alguns cases de data centers que já trabalham nesse modelo liquid cooling, tanto ar quanto água. Esse modelo do Alibaba, eu queria falar com vocês do Alibaba, por exemplo. O Alibaba, ele precisava crescer esse data center aqui. Se vocês olharem aqui, tem uma área aqui de floresta bem grande aqui. Eles vão ter que devastar esse negócio para crescer. O que eles fizeram? Eles migraram isso daqui, ar, para água. Então eles cresceram 10 vezes esse data center só mudando a tecnologia de resfriamento. Então é bastante interessante quando a gente pensa no modelo de ESG aí, né? Que a gente não teve devastação, não teve nada disso. A gente também pensa, eu não precisei construir novos prédios, eu só troquei a tecnologia. Eu pude fazer isso de maneira gradativa. Então, hoje é bastante interessante isso daí, tá? Essas novas tecnologias que estão vindo para ficar. Manda um joinha aqui para mim, só para mim saber quem que manda um joinha para mim, quem que já tinha ouvido falar desse data center refrigerado a água, a, quem nunca tinha ouvido falar disso, manda um joinha só para eu poder entender. Beleza, legal. Importante aí a gente tá trazendo. Ah, Tivemos legal. uma pergunta aqui do Marinho. Ele perguntou Hum. e como ficam os demais equipamentos de conectividade, switches, e roteadores. Eu teria que manter uma estrutura para de ar-condicionado para estes legados? Sim, quando a gente fala do 90%, esses 10% são esses legados aí. Mas hoje, Marinho, um switch por exemplo, um switch hoje, com data center geralmente a gente não usa switch PoE, por exemplo, né? Eu acho, a gente não usa switch PoE.
Então, o grande consumo de energia do switch são quando a gente usa PoE. Data center não é comum você ter switch PoE num data center, porque basicamente a gente tem rede campus, né? Então, se você pegar um switch data center mesmo, ele vai consumir no máximo 100 watts. Então, não é um consumo. Hoje você pega um servidor aí, é 2.000, 3.000 watts, dependendo do servidor. Então, assim, é uma relação muito discrepante, né, nesse negócio. É, eu tenho switch, a gente já tem switch com refrigerado a ar, a gente tem, a H3C tem, que você pode já ligar no mesmo rack, já na refrigeração a ar, mas a água, né, desculpe, mas não tem muito sentido isso, porque o consumo é baixo. Realmente, a questão da fibra ótica, né, Marinho, que você falou, eu poderia ter um ambiente só para ligar esses equipamentos, ou eu poderia colocar. Se você vê aquele rack que eu mostrei, né, ele tem os immersion oil e em cima tem um switch normal. Quer dizer, que eu não preciso investir num switch que suporte esse tipo de tecnologia que é mais caro, por exemplo. Então dá para fazer sim. Muito bom. Mais A alguma Márcia, pergunta? sim, sim. A Márcia também perguntou se servidores e GPUs têm característica especial para essa imersão em óleo. Sim, o servidor ele é construído para isso. O servidor o servidor ele é feito para isso, é para fazer esse tipo de adequação. Óbvio, o que é muito comum, Márcia, óbvio que esses modelos Immersion Oil são mais caros, né? O que é muito comum a gente fazer? A gente mesclar essas coisas, tá? Então, a gente utiliza, vou dar um exemplo. A gente poderia, nesse modelo que a gente mostrou, que foi um lançamento, que a gente foi agora, a semana passada lá para a China, eu poderia ter por exemplo, a minha GPU server refrigerada a água, por exemplo, e um servidor de alto processamento, por exemplo, refrigerado a óleo e mesclar essas tecnologias. Então, isso está permitindo mesclar hoje. A gente não tinha. Tem uma pergunta que eu não consegui ler. O Jean, ele perguntou se já tem uma noção de prazo de entrega hoje, nos dias de hoje. Nossa, Jean, aí você perguntou o bit da física quântica. Eu não sei, sendo sincero. A gente está, teoricamente, disseminando a tecnologia aqui para o Brasil ainda, desse tipo de característica, né? Eu não tenho uma noção de prazo de entrega desse tipo de solução. Eu sei que os racks, que a gente tem rack já refrigerado, onde o ar-condicionado está acoplado no rack para a gente aumentar essa densidade, que é uma outra solução que eu vou falar lá na frente, a gente tem entregue isso em 60 dias. Muito bom. Até o momento foram essas as perguntas. Aí ele já quer vender, já. Aí, Jean, faz o pedido aí que a gente te falou quanto tempo para entregar. Mas Isso vamos lá. aí. Bom, pessoal, agora a gente vai passar numa nova fase, quando a gente vai falar de a evolução do data center, tá? Para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, a gente, a gente resolveu um problema do data center, que é a refrigeração e o consumo de energia e a densidade de energia por rack, tá? Então, a gente já resolveu esse problema para construir o nosso data center de próxima geração. Mas o que é importante agora a gente entender é a evolução de um data center. Antigamente, o data center tradicional, ele era servidor físico, todo físico. Então, cada aplicação rodava num servidor. Aí a gente passou para virtualização do servidor. Então, a gente virtualizou o servidor e, e passou a compartilhar aplicações num mesmo servidor com virtualização. A evolução natural disso foi o cloud computing, aonde a gente passou a virtualizar o servidor e virtualizar outras coisas, como virtualizar switch, virtualizar storage e porque hoje um data center, basicamente ele tem servidor, rede e storage e segurança. Então a gente passou a virtualizar tudo isso. Então, quando a gente pensa num data center de próxima geração, a gente fala que tudo isso ele é virtualizado. Qual que é a vantagem de eu virtualizar isso? A vantagem de eu virtualizar é eu ter uma independência de hardware. Vou dar um exemplo para vocês. Eu poderia ter agora um data center de próxima geração rodando com o fabricante A
E aí depois eu poderia tirar esse hardware, por exemplo, de repente teve uma promoção do fabricante B de hardware, lata, eu troco a lata A pela lata B e o meu data center continua operando de uma maneira transparente para minhas aplicações. Então, isso é o que a gente chama de independência de hardware. Tanto faz o que eu tiver lá embaixo. Então, isso é uma coisa importante, porque um data center de próxima geração? Porque eu quero evoluir meu data center e eu quero ser eficiente. Quer dizer, eu quero pagar cada vez menos num servidor para poder processar cada vez mais num ambiente que eu já resolvi o problema de energia elétrica. Ou, minimamente, eu minimizei meu impacto com isso. Tá? Então, basicamente é isso que a gente pensa quando a gente pensa um data center, até chegar a um data center de próxima geração. Então, quando a gente olha para cá, um data center, ele era um silo isolado. Então, eu tinha equipamentos de segurança, equipamentos de redes, servidores e storage. Quando a gente começou a virtualizar a computação, eu passei a virtualizar meus servidores, mas eu continuei usando equipamentos físicos de segurança, equipamentos físicos de rede e equipamentos físicos de storage. O que a gente fala hoje, que é o Software Defined Data Center? O que é o Software Defined Data Center? É tudo definido por software. Então, eu tenho storage virtualizado, servidores virtualizados, eu tenho, teoricamente, rede virtualizada, são suítes virtuais, e eu tenho, basicamente, segurança virtualizada. O que eu ganho com isso? Porque, basicamente, quando a gente olha um data center de próxima geração, o que a gente tem lá? Servidores e switch. É só isso que a gente tem. Então, e o switch só serve para interconectar as coisas, mas lá dentro a gente trabalha com switch virtual. Então, a gente usa pouco desse switch. Então, esse switch tem pouca capacidade, pouca configuração, esse switch tem. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente usa esse tipo de arquitetura. Então, isso que a gente chama de data center definido por software. Então, quando a gente pensa num data center de próxima geração, eu tenho tudo definido por software. Quando eu tenho tudo definido por software, significa que eu estou virtualizando tudo. Virtualizar é transformar hardware em software. Tá? Então, de uma maneira bem simples aqui, para deixar todo mundo na mesma página. Então, eu trabalho com data center de próxima geração. Tá? Então, a primeira coisa que a gente ganhou nessa independência de hardware foi a movimentação. Eu tenho uma máquina virtual rodando nesse servidor, eu posso movimentar para um outro servidor e fazer a manutenção desse hardware físico. E aqui pode ser marca A e aqui pode ser a marca B, não tem problema nenhum. Eu tenho uma independência de hardware. Então, essa capacidade de eu movimentar aplicações, né, máquinas virtuais de um servidor físico para outro servidor físico é o que me dá essa independência de hardware para facilitar a minha manutenção. Antigamente, quando eu queria colocar memória num servidor, eu tinha que parar a aplicação numa janela de madrugada para fazer isso. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu movo a máquina virtual, é, pego aquela máquina, coloco as memórias, depois que eu terminei, eu volto as máquinas virtuais para lá durante o expediente e o cliente fica trabalhando nesse ambiente, um data center, uma cloud, por exemplo. Hoje isso acontece o tempo todo e você e os clientes nem percebem. Bom, uma outra coisa importante que eu tenho é o seguinte: quando eu tenho essa capacidade de mover máquinas virtuais, eu consigo fazer balanceamento inteligente de recursos. O que é isso? Eu poder ter um rack ou um data center rodando que está com alto poder de processamento, eu balancear entre racks que estão trabalhando com menos workloads, por exemplo. Então, isso eu faço um balanceamento inteligente. Que isso significa? Eu coloco mais gente para poder processar no mesmo ambiente. Basicamente é isso que eu estou falando. Eu não tenho desperdício de recurso. Uma outra coisa importante, economia de energia. Então, eu tenho um data center meu que durante o expediente eu preciso de 3 racks grandão aqui, ó, funcionando. Olha que até o desenho é feito para isso. 3 racks grandões aqui funcionando.
Aí chegou depois do expediente, eu posso ter 2 rackzinhos pequenininho, orquestrando todo o meu ambiente porque ninguém está usando. Então, eu consigo desligar esses racks maiores e trabalhar com racks menores, com menos servidores, economizando energia. Então, é um gerenciamento inteligente de energia no cluster. Então, isso é um data center definido por software para a gente poder ter essas funcionalidades para a economia de energia também. E não precisa nem dizer, né? Se eu estou economizando racks, estou desligando racks, eu não preciso ter ar-condicionado rodando aqui, por exemplo, se eu estiver num ambiente a ar, por exemplo. Então eu consigo orquestrar isso de uma maneira mais inteligente para a gente ser mais eficiente no consumo de energia. Vale lembrar que o Brasil é o segundo ou terceiro país com a energia mais cara do mundo, né? Então isso faz toda a diferença. Uma outra coisa que é muito comum, a gente virtualizar a nossa GPU. Por quê? Porque é o seguinte, a gente vai lá, compra uma placa extremamente cara, nem todo mundo está usando ao mesmo tempo, o que eu faço? Eu virtualizo ela, eu entrego ela virtualizada para vários tipos de aplicação. Por exemplo, eu tenho uma máquina que está dando um treinamento, outra máquina está fazendo uma renderização 3D, outra máquina é um usuário avançado, outra máquina, o cara está fazendo codificação de código, por exemplo. Então eu estou virtualizando essa GPU, então eu compro uma GPU extremamente cara, um hardware extremamente potente, e eu virtualizo isso para todo mundo, ou para alguns que eu quero, ou eu posso, se eu estiver vendendo meu serviço de data center, alugar essa GPU para ele poder fazer, por exemplo, a renderização. Ele terminou de usar para renderização, ele devolve o recurso para mim. Isso é muito mais barato do que ter uma máquina para o usuário, por exemplo, um usuário Alessandro, uma máquina com uma GPU dedicada só para o Alessandro fazer renderização. Eu faço uma vez por ano uma renderização de um carro, por exemplo. Não tem muito sentido isso. Então a gente consegue ser mais eficiente. Então eu tenho um maior aproveitamento, redução de custo e uma escalabilidade. Porque se esse cara, por exemplo, esse cara tem um desktop que tem uma placa específica para fazer a renderização de imagem, por exemplo. Ele demora, por exemplo, essa placa demora uma semana para processar isso daí. Eu poderia usar todo o recurso de uma GPU grande, por exemplo, para poder fazer isso em um dia só. Então, quer dizer, os outros eu ganho tempo com isso. Então, um data center de próxima geração, ele precisa de alguma forma vender a GPU virtualizada como um serviço, tá? E aí, basicamente, o que é uma GPU é você pegar uma GPU grande e particionar ela em mini GPUs e entregar para as pessoas utilizarem, tá bom? A H3C, ela tem uma GPU, né, uma IA server pequenininha também para poder fazer processamento na ponta, tá? Isso é bastante interessante. Eu vou falar um pouco mais para frente. Uma outra coisa que um data center precisa ter de próxima geração é a capacidade de trabalhar em alta disponibilidade. Ó, cara, veio uma catástrofe, por exemplo, jogaram um míssil aqui, esse data center parou de funcionar, esse data center começa a funcionar. Ou melhor, eu posso trabalhar com esses dois data centers trabalhando ativo a ativo. Quando isso daqui para, o cliente não sente a parada. Essa aplicação tem duas aplicações rodando aqui e uma aplicação rodando aqui. O cliente está consumindo essa, quando esse data center para, ele começa a consumir essa. Mas eu estou com sincronismo acontecendo entre esses dois data centers. Então eu tenho o que a gente chama de stretched cluster. Então eu posso pegar essa aplicação e transferir para cá, só arrastando. Então eu tenho essa liberdade de poder mudar. E por que eu preciso fazer isso? Às vezes eu posso trazer o data center mais próximo do usuário final. Para quê? Para reduzir latência, até para sair da estação de trabalho do usuário até chegar ao data center, por exemplo. Então eu consigo trabalhar um data center de próxima geração, tem que ser fácil fazer esse tipo de coisa. Uma outra coisa importante quando a gente trabalha com arquitetura de rede em data center de próxima geração. Os data centers tradicional, a gente trabalha assim, ó, switch de acesso, agregação, core. Então, esse switch, para eu sair desse rack e vir nesse rack, o que eu tenho que fazer? Eu venho para cá, passo por aqui, venho para cá e desço. Então, eu tenho um tráfego do tipo norte-sul. Então, eu passo a ter gargalos pontuais dos uplinks, tá? Então,
Essa é uma solução que a gente usa muito em campus, por exemplo, mas campus não tem essa necessidade toda. Então, o que eu tenho aqui o problema desse tipo de arquitetura? Eu tenho um gargalo no core, porque tudo chega no core e sai. Eu tenho uma latência variável, dependendo do que estiver subindo aqui para o core, vai variar. E eu tenho uma escalabilidade limitada. Quer dizer, se eu quiser crescer o throughput dessa rede, eu vou ter que trocar o core. Quando eu troco o core, eu tenho que trocar os distribuição também. Então, esse tipo de rede, ele é uma rede, teoricamente, com tráfego do tipo norte-sul, né? Que é esse tráfego que eu estou falando aqui. E ele é altamente, ele potencializa o gargalo. E aí o que a gente faz? A gente cria uma arquitetura de rede que a gente chama agora de spine leaf. Qual que é a diferença de uma arquitetura de spine leaf? Quando esse hack quer falar com esse hack, ele não precisa subir aqui e descer. Ele faz isso aqui, ó. Ele faz uma conexão direta entre hacks. É o que a gente chama de tráfego leste-oeste. Então, quer dizer, toda vez que eu precisar crescer densidade de porta, eu aumento o leaf. E toda vez que eu precisar aumentar throughput, eu aumento o spine. Então, basicamente, essa é a regra do data center. Então, o que eu ganho com isso? Eu deixo de ter gargalos, porque eu tenho conexões diretas aqui acontecendo. As latências são previsíveis, porque eu não tenho mais um tráfego subindo por um único uplink. Eu tenho uma malha acontecendo, ou vulgarmente a gente chama isso aqui de um fabric, tá? E eu passo a ter uma escala horizontal, quer dizer, eu consigo crescer isso. O que a gente chama de escala horizontal? Vou dar um exemplo. Eu começo o meu data center com 2 spine e 2 leaf. Aí eu cresci um corredor. Eu posso colocar mais 2 spine e 2 leaf. E eu vou crescendo como se fosse um Lego. Então eu tenho um crescimento fácil aqui. Quando a gente pensa nesse modelo aqui, não adianta, eu tenho que trocar aqui o core. E vantagem, né, como a gente trabalha com coisas padrões aqui, eu posso comprar equipamentos aqui, até eles podem até ser, não precisa ser do mesmo modelo, por exemplo, para isso acontecer. Então eu consigo ter uma dinâmica muito mais interessante nesse modelo do que nesse modelo. Então, um data center de próxima geração, ele tem que usar esse modelo, porque ele tem que crescer de uma maneira, ele tem que escalar de uma maneira muito mais simples do que esse modelo aqui. Esse modelo não é ruim, ele continua sendo utilizado para campos, mas ele é um modelo que para data center não faz muito sentido, tá bom? Então, esse data center, esse tradicional, quando a gente pensa, o tráfego é irregular, alto número de hops, né, porque eu tenho que passar por 2 ou 3 caminhos. E aqui eu tenho um tráfego mais eficiente, ele é crescente. Basta eu adicionar mais largura, eu consigo crescer. Mais spines, eu consigo crescer a largura de banda no meu data center. E quando eu coloco mais leaf, mais densidade de porta. E isso é extremamente eficiente, porque quando a gente usa um modelo de hiperconvergência, que é o modelo que a gente usa nas cloud computing, eu preciso dessa eficiência para interconectar servidores, que esses servidores vão estar, de alguma forma, rodando de maneira virtualizada a computação, o storage e a rede. Então eu preciso de uma rede de alta performance. Então, quando a gente pensa em redes de inteligência artificial, a gente precisa de uma rede de alta performance e com uma baixíssima latência. Por quê? Imagina todo mundo perguntando um monte de coisa para a IA ao mesmo tempo e eu demorando um dia para responder para você. A IA já teria caído em desuso, por exemplo. Então eu preciso, de alguma forma, ter uma grande performance e facilmente eu escalo essa performance colocando mais equipamentos. Então, basicamente, só repetindo, se eu preciso aumentar a capacidade e densidade de porta, eu aumento aqui os lifts. E se eu quiser aumentar throughput e performance, eu aumento os spines. É assim que a gente faz um data center de próxima geração. Tá? Bom, e o que roda num data center de próxima geração? Um modelo que a gente chama de hiperconvergência, onde a computação, o storage e a rede rodam dentro de um servidor físico ou de um container. Então, aonde está o storage? Eu não tenho mais um equipamento chamado storage, equipamento dedicado a ser um storage. O que eu tenho?
eu tenho o meu servidor, na barriga do meu servidor eu coloco um monte de disco lá e eu estou abstraindo esse storage usando esses discos que estão no meu servidor, que faz parte do meu cluster ou do meu nó de hiperconvergência. Então eu tenho uma plataforma unificada para gerência, então eu gerencio computação, armazenamento e rede numa única gerência, inclusive segurança também, tá? Então isso é bastante interessante quando a gente pensa. Então é uma rede totalmente definida por software, tá? Então quando a gente pensa um data center tradicional, quando a gente vai fazer um novo projeto, tem que solicitar um storage, solicitar um servidor, configurar a rede, testar e homologar. Então é um projeto de semanas ou meses, tá? No HCI, eu deixo criado o ambiente, que eu vou colocando vários nós lá, e eu vou configurando esse ambiente, eu consigo criar um ambiente, uma aplicação nova em menos de 1 minuto, porque eu já tenho uma solução já pronta para isso. Tá? E é muito fácil escalar essa solução, porque como é tudo virtualizado, eu posso ter servidores, nesse caso H3C, servidor físico H3C, e de repente eu tenho servidores da Dell, eu quero colocar no mesmo ambiente. Eu consigo fazer isso, tá bom? Então, quanto tempo para criar um ambiente de data center? No HCI é muito rápido, porque basicamente eu estou trabalhando com ambiente todinho virtualizado. Eu tenho um hardware lá disponível para mim virtualizar meu ambiente data center. O que é data center? Mais uma vez, computação, armazenamento, rede e segurança. Tá? Qual que é a vantagem de eu trabalhar com o modelo HCI e um modelo que quando a gente pensa no ponto de vista de storage, tá? É esse modelo aqui. Quando a gente trabalha com storage tradicional, eu coloco uma locomotiva e coloco um monte de vagão. Eu vou colocar vagão, mas a gente chama de carro, né? No mundo lá vários carros aqui. Só que repara uma coisa, esses carros eles não têm motor. Basicamente eles são chamados por aqui. Ah, ok. Então, quando a gente trabalha numa arquitetura de hiperconvergência, é como se eu tivesse, então, no meu storage, eu tenho uma controladora e eu tenho um pool de disco, gavetas cheias de disco. Já na minha solução de hiperconvergência, cada servidor ele tem o seu processamento do armazenamento e tem os seus discos de armazenamento. Então, é como se cada locomotiva aqui, nesse caso aqui, cada vagão tivesse a sua própria locomotiva. Isso é muito mais performático e muito mais escalável, tá? Então, eu tenho recurso computacional, tudo é definido por software, alta escalabilidade, porque é só adicionar novos nós, quer dizer, eu preciso de mais espaço em disco. O que eu vou fazer? Adicionar mais um nó lá. Eu preciso de mais computação, adiciono mais um servidor com pouco disco. Então, é fácil eu escalar o meu ambiente, tá? Então, isso é bastante interessante. Uma outra coisa que é muito importante é a segurança nesse ambiente, onde eu posso fazer um negócio que a gente chama de microsegmentação. Como é que é feito num data center tradicional? O tráfego sai pela rede, vai para o Firewall inspeciona esse pacote, libera ou nega o acesso e vai para a máquina virtual. Então, no ambiente tradicional, sai da máquina virtual, vem para o Firewall, passa pelo Firewall aqui, o Firewall analisa e devolve aqui para a rede. Quando eu tenho microsegmentação, a nível de kernel, eu estou analisando se essa máquina pode falar com essa máquina. Significa o quê? Baixíssima latência, porque hoje a memória é muito mais rápida que uma placa de rede. Então, tudo isso está rodando em memória, no kernel. Então, eu tenho essa segurança, ela é muito mais rápida e insere muito menos latência, muito menos é fogo, né? Insere menos latência no meu ambiente. Então, eu tenho um controle total do tráfego que a gente chama de leste-oeste. É uma máquina, um servidor falando com outro servidor, eu tenho um controle aqui. Então, eu crio firewalls virtuais para fazer essa barreira. Isso é muito mais rápido, por exemplo, um ataque de ransomware, a contramedida é muito mais rápida do que quando passa por um firewall e tudo mais. Então, o que eu ganho na prática? Isolamento entre equipamentos,
contenção automática de ameaças, tá? Visibilidade completa do tráfego, porque às vezes sai daqui, passa por um firewall, que é de outro fabricante, aí você tem que olhar o log do firewall, o log do servidor, é muito complexo fazer isso. E aqui tem políticas dinâmicas. Como eu falei para vocês, o ambiente de cloud da Center de próxima geração, ele é orquestrado. Então, ele detecta uma ameaça, ele automaticamente sai fechando as conexões com aquela máquina. Ele automaticamente isola essa máquina. Então, se um ataque entrar, ele não se move dentro da minha estrutura. Essa é a ideia desse ambiente, tá? Uma outra coisa, recuperação de desastre. É muito mais fácil uma recuperação de desastre nesse ambiente. Por quê? Porque eu posso deixar as duas máquinas rodando em paralelo. Essa máquina é o que a gente chama de fault tolerance, por exemplo. Essa máquina roda read and write, essa read only. Quer dizer, quando essa máquina, esse data center parar de funcionar, o usuário continua processando da onde ele parou. Se ele tiver numa planilha Excel, ele vai parar na célula que ele estava conectado, por exemplo. Ele vai continuar a operação. Isso é transparente para o usuário. Então, o meu RPO, que é o Recover Point Objective, quer dizer, é a perda de horas ou minuto do dado, quanto tempo eu perco, e o RTO, que é o tempo de recuperação, se torna bastante baixo nesse cenário, quando eu tenho um problema, né? Então, quando a gente olha em nível de solução, a gente consegue chegar nesse nível de solução quase zero. Então, a gente tem um tempo de recuperação, né? O máximo de perda de dados, quer dizer, teve um problema no meu data center. Quando a gente tem nível 5, por exemplo, a gente perde em torno de 30 minutos. E o RPO, quer dizer, o tempo de, que é o, aqui, ó, o RPO, que é o máximo de perda de dados, aqui é zero, quase zero. E aqui, o tempo de recuperação é em torno de 30 minutos. Eu consigo ter, num data center de próxima geração, quase zero, e aqui a solução garante o RPO. Então, significa o seguinte, o quanto eu perco num nível tradicional, eu posso perder até 2 dias de informação. Quer dizer, imagina, o que você faturou 2 dias de nota fiscal que você emitiu, você vai perder, por exemplo. E o tempo para recuperar, 7 dias. Quando você tem uma solução de backup tradicional, você vai ter que reverter o backup. Nesse meu modelo aqui, não. Nesse meu modelo, eu deixo os dois data centers trabalhando, o usuário ele vê os dois data centers e quando acontece um problema, o outro assume. É como se eu tivesse alguém, você está fazendo uma conta de matemática, por exemplo, é como se eu tivesse uma pessoa do lado acompanhando a conta com você. Quando essa pessoa parou de trabalhar, essa outra pessoa continua a conta para você. É quase quando a gente pensa numa corrida, uma corrida de revezamento, por exemplo, é mais ou menos aquilo lá. Você tem uma corrida, a hora que o cara cansou, ele entrega o bastão para o outro continua da onde ele parou. Então, a gente acaba tendo um tempo de recuperação muito baixo, ou próximo de zero. Uma outra coisa importante da orquestração, a gente precisa de um ambiente aqui para orquestrar tudo isso. O que é um ambiente para orquestrar tudo isso? Ixi, eu estou atrasado, pessoal. Um ambiente para orquestrar tudo isso é eu ter um data center, uma inteligência artificial, gerindo inteligência artificial, para poder gerenciar meu data center, os microserviços, meus serviços e o meu edge compute, que eu vou falar mais para frente. Tá? Então eu tenho unificação, automação, alta disponibilidade e um custo otimizado. O que é o Edge Computing? Edge Computing é o seguinte, é você levar o processamento mais próximo da ponta. Por que você vai fazer isso? Eu vou dar um exemplo, que é um projeto H3C, lá, conjunto com a Alibaba e com a Dahua, né, câmeras, né? O que eles fizeram? Eles tinham um problema de locomoção urbana, tempo de locomoção na cidade. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram o processamento mais próximo da ponta. Para quê? Reduzir latência. Então, eles conseguiram, com essa análise de imagem. Então, essa análise de imagem é feita na ponta ou em mini data centers, né, locais. E o que ele ganha com isso? Ele ganha da gente poder fazer o seguinte. Só para você ter noção, na cidade de Hangzhou, por exemplo, eles diminuíram de 15 minutos uma ambulância atravessar a cidade para 7 minutos. Por quê? Porque eu tenho um data center orquestrando tudo isso e eu tenho nós de computações locais em pontos específicos. Vou dar um exemplo. A gente até fez um projeto de edge computing aqui.
polícia rodoviária. Então, ele vai detectar a placa da pessoa, ele processa local e identifica que o carro foi roubado e ele já notifica. Porque se ele tiver que ir para um data center, processar e voltar, às vezes dá tempo do cara passar de uma barreira policial para outra barreira policial. Então, esse é um exemplo de EdgeNode. Isso a gente usa muito na indústria, por exemplo. Não dá tempo para o robô tomar uma decisão. Ah, o robô foi colocar um pente de memória, o pente de memória entortou. Não dá tempo ele ir para um data center, processar, ele vai parar a linha de produção. Então, ele faz um processamento local. A H3C tem exatamente um servidor de IA pequenininho para fazer EdgeNode, processamento de inteligência artificial na ponta. Você vai usar só essa inteligência artificial? Não. Mas essa inteligência artificial ela vai mastigar o dado para entregar para o data center, por exemplo. É uma ideia. Então, Edge Computing está sendo muito utilizado e o meu data center de próxima geração tem que suportar e orquestrar Edge Computing. Tá? Então, aqui são alguns exemplos, eu vou passar um pouco batido. Exemplos de câmeras, sensores de IoT, robôs, para utilizar esse tipo de ambiente. Opa. Agora, espera aí que eu tive um pequeno problema aqui. Tá branco para vocês a tela? Sim, aqui para mim ficou branco. Descartar, deixa eu ver aqui. Ué, tivemos um problema aqui. Um outro quesito bastante importante quando a gente pensa de cloud é a gente falar de multi-cloud. O que é um multi-cloud? Porque nem tudo eu vou querer processar local. A gente fala muito em soberania de dados hoje, que é você ter um data center. Então, por exemplo, não faz muito sentido, vou dar um exemplo. Tem muito vazamento de dados do hoje relacionado por IA. Por quê? Você vai lá no chat GPT, vou dar um exemplo para você. Chat GPT, pegue a minha planilha de folha de pagamento por categoria. Então, sei lá, meu engenheiro ganha 10 mil, meu engenheiro sênior ganha 20 mil, por exemplo. Eu mando, eu gostaria que você comparasse a minha tabela de salários com o mercado. Aí você faz isso. Aí eu posso ir lá e perguntar, na empresa do Alessandro, quanto ganha o engenheiro sênior? Aí a IA vai te responder, porque ela já tem essa informação lá. Então, muitas vezes, você trabalhar com uma IA pública é complicado, é perigoso, porque você pode vazar dados, né? Então, o que tem acontecido muito? As empresas têm investido em IA servers locais para poder fazer coisas privadas, quer dizer, informação classificada como privada para rodar na IA privada. E coisas públicas na IA pública. Mas eu preciso orquestrar isso, porque às vezes eu tenho um ambiente que roda AWS, eu tenho um ambiente Azure que roda Google Cloud, e eu estou usando cada um. Por quê? Porque cada projeto eu subi em uma plataforma. Por quê? Cada plataforma tinha uma vantagem que me oferecia no desenvolvimento da minha aplicação, ou do meu sistema, ou do meu negócio, por exemplo. Tá? Mas eu preciso orquestrar isso. E de repente eu comecei a descobrir que a AWS está muito cara, eu quero mudar para Google. Eu quero tirar de uma nuvem, colocar em outra, ou eu quero tirar da nuvem pública, colocar na privada, ou quero tirar da privada e colocar na pública. Eu preciso, de alguma forma, orquestrar esse ambiente multi-cloud, que é o que a gente está falando aqui, que a nuvem de próxima geração tem que ter. Bom, terminei a parte teoricamente conceitual e agora vou fazer o meu merchan aqui, né, falando um pouco de H3C aqui. Bom, tudo isso que a gente falou não é sonho, é uma realidade, e H3C tem servidores, rede, storage, software defined data center, todo o software defined, com tudo isso que eu falei para vocês, H3C tem, e ele tem estrutura e base integrada. O que é isso? Então, a gente tem servidores e blades, é bem rápido aqui, a gente tem servidores e blade, a gente pode trabalhar qualquer tipo de projeto. A gente tem IA servers, então a gente tem vários modelos. Aqui é uma das IA servers maiores do mercado. Tem 8 interfaces OAM, que é a interface mais rápida de processamento de inteligência artificial, né, de GPUs aqui, né? A gente chama de IA server, mas basicamente é uma GPU aqui. Então, são um pool de GPUs, né? Então eu tenho a minha IA server,
Eu tenho servidores com 8 OAM, 8 PCIe, 4 PCIe, 2 PCIe, que você pode estar trabalhando. E aqui a gente pode estar usando Pad Compute, processamento de vídeo, HPC, High Performance Compute, AI Inference e AI Training. Então eu tenho modelos para trabalhar. E essa daqui vocês viram, né? Eu tenho ela refrigerado a ar e a água também, tá? Suítes, eu tenho suítes de 25, 10 GB, 100 GB, 800 GB, 400 GB, suítes, chassis. Então eu tenho diversos sabores de suítes. Eu tenho suítes ultra low latency, por exemplo. Então a gente tem suítes inferiores a nanosegundos aí. E suítes modulares que você vai combinando do jeito que você quer. Então a gente tem. Então, quando a gente pensa em data center próxima geração, servidores, suítes, a gente tem uma arquitetura, não vou entrar em todos, a gente tem uma arquitetura inteira de segurança. Então a gente tem Big Data Security, Cloud Security, SaaS Security, simulação de segurança. Eu quero simular a segurança do teu ambiente, eu consigo separar o teu ambiente e testar a segurança dele, tá? A gente tem segurança de perímetro, firewall, segurança de aplicação, segurança de dado, tá? Segurança para rede industriais, por exemplo, e eu tenho tudo isso rodando em hardware físico e virtuais, tá? Eu tenho CIEM, eu tenho uma solução gama gigante de segurança para fazer o meu data center seguro e orquestrado, tá? Eu tenho o meu storage distribuído, que é hardware, tá? A gente falou muito em HCI, mas caso você precise de um storage, a gente tem, tá? Também distribuído. Nossos storages são triplos, já são file system, bloco e objeto. A gente tem a nossa arquitetura de virtualização aí, para quem está penando com VMware. A gente tem a nossa virtualização, trabalha virtualização de storage, rede, GPU. Então, a gente tem, e a gente roda nos dois ambientes, tá? Nossa virtualização, tanto o x86 quanto o ARM, e a gente trabalha com sistemas operacionais americanos e sistemas operacionais chineses também. Então, a gente tem uma alta gama, e hoje a gente não perde, toda a funcionalidade que o VMware tem, a gente também tem, é o CAS. A gente tem o HCI, que é a nossa solução de hiperconvergência, onde a gente tem o CAS, que é a nossa solução de virtualização de servidor, o OneStore, que é similar ao vSAN da VMware, e a gente tem o USEC, que é similar ao NSX. Então, hoje, tudo que a VMware entrega, a gente também entrega. A gente tem uma camada de cloud, para vocês criar um self-service portal para os seus clientes. A gente tem conector multi-cloud e conector OpenStack. Então, significa o quê? Você está comprando H3C, você não está isolando H3C do mundo. Muito pelo contrário, a gente tem conector para todo o ambiente. Você não precisa migrar tudo de uma vez, você pode trabalhar de uma maneira escalar. É o que a gente fala do Software Defined Data Center. A gente tem uma arquitetura de Cloud OS, onde a gente monta uma cloud para IA Server, Big Data, PaaS, de Dev, por exemplo, IaaS, tudo isso, Kubernetes. Então a gente tem hoje toda a arquitetura rodando para rodar Kubernetes, containers e fazer a nossa cloud 100% container também. Então a gente tem essa arquitetura. Bom, falando de ambiente, né, o nosso maior concorrente VMware, né, então o que a VMware tem Tanzu, a gente chama de CAS, ou CloudOS, desculpa, que está errado. O que a gente tem de vCenter, a gente chama de CVM. O que a gente chama de SX, chama de CVK. O que a VMware chama de vSAN, a gente chama de OneStore. O que a VMware chama de NSX, a gente chama de o ISEC. E o que a VMware chama de área switch, a gente chama de CloudOS. Tá bom? Vantagem, a gente tem toda a solução de orquestração, a gente pode ter solução nuvem e solução on-premises. A grande diferencial nosso, a gente tem uma plataforma de gerenciamento totalmente unificada. Então, a gente não, tudo é do mesmo fabricante. Eu não preciso comprar coisas, módulos adicionais para poder fazer as coisas acontecerem no data center. Eu posso ter um data center fim a fim H3C, como é o caso da China Mobile, que eu mostrei a foto para vocês. A gente foi visitar a China Mobile na China,
Só para vocês terem uma noção, 1 bilhão de usuário conectado com o data center 100% H3C. Toda essa solução que eu falei para vocês rodando no ambiente H3C. Tá? Bom, vocês me perguntaram, a gente tem esse hacker, inclusive esse hacker que quiser visitar a gente, tá? No nosso showroom. A gente tem hacks inteligentes. Esse é um hack com refrigeração, esse é indoor, esse é outdoor. Data center modular, a gente também tem nosso showroom, mais uma maquete, né? E a gente tem o container data center. Então, isso tudo gerenciado e orquestrado por uma única plataforma de gerenciamento. Bom, vantagens das soluções H3C: alta disponibilidade, eficiência energética e escalabilidade. Então, hoje, se você quiser montar um data center de próxima geração, a gente tem toda solução para ofertar para vocês. Agora que vocês entendem a necessidade, vocês entendem. Pessoal, excedi meu tempo, peço desculpa, mas a última vez a Camille falou que era 1 hora e meia, mas eu excedi o tempo das perguntas aí. Mas vocês foram fazendo pergunta no meio também, então eu estou meio errado, vai. Mas, pessoal, se tiver alguma pergunta aí, eu gostaria. Sim, sim. E Sim, caso tenha alguma pergunta aí. Foi muito bom, porque você passou tanto pelos data centers, pelas áreas ali como refrigeramento, IA, e aí agora mostrou todas as soluções de H3C. Como você falou, também tem o nosso showroom para quem quiser conhecer, né? Eu compartilhei com vocês sobre a Universidade Prime. É uma universidade onde a gente tem cursos, vocês podem se cadastrar. Eu vou estar enviando o link aqui novamente para vocês. Só um momento. Enviei o link novamente para vocês. Não tivemos nenhuma pergunta aqui, então imagino que a gente pode. já que o pessoal tá foi ens- embora, eu nem estou vendo quem está aí. Não, não, ainda tem gente sim, tem gente sim. Eles estão agradecendo aqui pelo chat. Ah, legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O conteúdo. E, pô, tem que elogiar, o conteúdo tá bonito, vai. A apresentação tá bem legal. É assim, a gente fez com bastante carinho aí para Sim, com vocês aí. certeza, com certeza. Quem que é? Alguém Foi levantou muito a mão aí. legal. Eu acho que eles Não? deram palminha. Ah, Isaías Souza levantou a mão. Isaías, deixa eu ver. Ou ele errou a palminha e levantou a mão, não sei. Pode ser também. Qualquer coisa ele comenta aqui pelo chat. Bom, Bom, pessoal, mas eu só tenho a gostaria. Aham, agradecer aí a vocês terem participado dos webinários. Eu vejo pessoas que acompanham. A gente tenta difundir tecnologia. A gente acabou de voltar da China aí faz. A gente sim. nem se recuperou do fuso ainda, já estamos trazendo essas coisas que a gente viu lá para vocês. A ideia é cada vez mais trazer tecnologia, mostrar que a H3C é uma gigante. Você imagina um data center com 1 bilhão de usuário conectado, não é qualquer data center. Se somar a nossa população, é 5 vezes a nossa população conectada num único data center com H3C, é algo bastante interessante e que mostra a nossa capacidade e a nossa qualidade dos nossos produtos. Isso mesmo. E caso eles queiram acompanhar mais coisas, a gente está compartilhando nas nossas redes sociais essa experiência da China, pelo Instagram e pelo LinkedIn. Nós também temos a Universidade Prime com os cursos. Esse treinamento, inclusive, esse webinar vai estar lá disponível para que vocês possam assistir depois. Então, tanto pela Universidade Prime quanto pelo YouTube. Vocês podem assistir. E também outros cursos, como áreas congeladas, áreas refrigeradas, Cloudnet e por aí vai, tanto comercial quanto técnico. Ale, eu quero agradecer você por compartilhar o seu conhecimento, apresentar essa visão sobre os data centers e também agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco acompanhando, e que conseguiu participar, fez perguntas, elogiou. Quero agradecer a todos vocês. Espero vocês num próximo webinar. Eu espero que esse webinar tenha contribuído para ampliar a visão do futuro sobre data centers. Muito obrigada. Obrigado.